Falamos ao vivo de Hockenheim, Alemanha. Treino oficial para a 11ª etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1, a Fórmula 1 2000. Os guarda-chuvas vão se abrindo. Ontem nós tivemos chuva forte, o autódromo ficou alagado. Hoje pela manhã sol e agora a água começa a cair. Era tudo que os pilotos não queriam, porque é um verdadeiro desespero andar nessa pista com muita chuva. E dá para explicar por quê de forma muito fácil, muito simples. A pista se divide em duas partes. A parte do estádio, porque lembra a arquibancada de um estádio de futebol? São, contando a curva da entrada, uma curva da entrada, uma à direita, uma curva à esquerda, uma ameaça de curva e uma curva que traz para a reta. E depois vem toda a parte da floresta. Mais de 2/3 do circuito. Muitas árvores, uma verdadeira floresta. Não há o escoamento da água e é muito difícil a evaporação. Então o spray, aquela água que sai de trás do carro, quando chove, ele é muito maior, muito mais intenso e muito mais complicado aqui. Para o treino você até pode escolher um momento em que não tem ninguém à sua frente. Mas para a corrida é absolutamente impossível enxergar alguma coisa. Ontem a chuva foi tão forte que a pista foi interditada. Nos boxes, no pit lane, nos boxes, os pneus saíram boiando. Quem não segurou, não amarrou o pneu saiu boiando. O autódromo parou, foi à falência, digamos assim, em sua capacidade de utilização. Todos os túneis de passagem ficaram alagados. E havia um medo muito grande da chuva hoje. Amanheceu dia claro, em determinados momentos sol. Agora nós temos 21 graus de temperatura, 24 graus a temperatura da pista. Até 10 minutos atrás a temperatura era de 27 graus na pista, porque ainda tínhamos sol. E agora começa a chover. Hoje pela manhã o mais rápido foi Mika Hakkinen. Ele virou em 1:41.658. A média horária é impressionante, 241 km por hora. Aí você vai vendo o Pedro Paulo Diniz. O segundo foi Schumacher, mas bateu. Vamos rever a batida dele daqui a pouco. Olha só. Começa a chover, começa a empoçar. É impressionante. É impressionante. David Coulthard foi o terceiro. Rubens Barrichello foi o quarto. Frentzen o quinto. Fisichella o sexto. Jason Button o sétimo. Mika Salo o oitavo. Villeneuve o nono. E Trulli o 10º. Zonta foi 13º. Pedro Paulo Diniz foi 14º. E agora há pouco nós tivemos uma verdadeira corrida para os boxes. Os pilotos indo para os carros. Porque a chuva começou. Nós ainda temos 10 segundos para o princípio do treino. A chuva começou há 3, 4 minutos atrás. 1 minuto antes nós começamos a conversar com vocês em todo o Brasil. E os pilotos saíram correndo para os carros. Em alguns pontos a chuva já é forte, em outros ainda não. Pedro Paulo Diniz é o primeiro ali para ir para a pista. Então a ideia é o seguinte, sai agora. Sai agora enquanto a pista está ficando molhada, mas ainda há condições de andar. Porque depois é praticamente impossível. A Fórmula 3000, que tinha um treino previsto ontem para as 3 horas da tarde, eles foram treinar às 6:30. A sorte é que nesta época do ano, verão entre aspas, né? Aqui na Europa, escurece depois das 9:30 da noite. E mesmo assim, não conseguiram fazer nenhuma sessão de treinos completa, porque a tempestade voltou a cair. Você já vê que já passaram reto na chicane, já foram indo aí, a primeira freada. Essa é a parte da floresta. Não há praticamente uma reta, mas são curvas de pé embaixo. E 3 chicanes para quebrar a velocidade. Para que depois se possa chegar no estádio. Então vamos lá, você vai vendo. Teve a primeira, aí vem a segunda. É a segunda vez que a Jordan passa reto ali, naquele ponto. Aí essa é a segunda chicane. Você vê que todos os carros vão para a pista. Depois tem mais uma e eles vão entrar no estádio. A curva tomada à direita para a entrada do estádio. Aí pé embaixo de novo. Ó. Você está vendo o Schumacher. Todos os pilotos estão na volta de aquecimento, que eles chamam da warm-up lap, a volta de aquecimento, quando você sai dos boxes. Vamos ver quem é que vai tentar a primeira volta rápida. E aí existe tráfego, porque enquanto eles estiverem assim, fica muito difícil pela diferença de velocidade e desempenho dos carros. Você viu o Zonta passando ali.
E os primeiros já estão no estádio. Essa é a curva que leva para o estádio. Essa que o Schumacher está fazendo agora. Eis porque se chama estádio. Você viu ali, né? A arquibancada parece realmente o formato da arquibancada de um estádio de futebol. Essa curva tomada à esquerda, uma ameaça de curva ali e uma curva à direita que traz para a reta dos boxes. Você está vendo o Schumacher? Vamos ver o Schumacher na televisão alemã, claro, evidente. Vai acompanhar a primeira volta rápida de Michael Schumacher. E depois nós vamos mostrar também o acidente do Schumacher no treino hoje pela manhã. Você vê o Fisichella rodando ali na curva que traz no final da reta dos boxes. Vai ser dramática, hein? Vai ser realmente dramática a situação dos pilotos nesse treino. Estamos aí na primeira volta, vamos ver como eles se comportam. Depois a gente mostra o acidente do Schumacher. Rapidamente já começa o spray, tá vendo? Já molhou a pista, já molhou bastante a pista. Eles vão acompanhar o Schumacher, não conseguiram, então pegam o Frentzen, outro piloto da casa, Hans-Harald Frentzen. A TV alemã vai dando força para os pilotos da casa. Você vai vendo aí o Fisichella. E olha como é estranho. Veja que saída estranha. Dava a impressão que estava tudo certinho com ele. Rubens Barrichello. Rubens Barrichello também tem problema. Você viu a saída estranha do Fisichella. Dava a impressão que estava tudo certinho com ele. O Rubinho é reconhecidamente um ótimo piloto de chuva. E ontem ele disse ao Reginaldo Leme e a mim, já quase noite aqui no circuito, ele dizia assim: essa é a única pista onde, sério, eu não peço para chover. Porque aqui é muito complicado, aqui é terrível andar com chuva. Aí vem os pilotos tentando a primeira volta rápida. Todos eles tentando completar a primeira volta rápida. Já já nós vamos à posição depois de uma volta. O Frentzen vai completar exatamente esta volta agora. O Frentzen completa em 1:48.819. Ainda é um bom tempo, porque com pista seca eles viraram 1:41.6. O Frentzen virou agora 1:48.8. O Salo virou 1:49.2. O Villeneuve agora é o primeiro com 1:48.1. Vamos ver essa primeira passada. Aí vem o Schumacher. Deve ser o primeiro. Vamos ver se ele é o primeiro. Ele vem pela reta, já não há mais a possibilidade. O Schumacher faz 1:47.163. Schumacher é o primeiro com 1:45. O Coulthard faz 1:45.6. Esses primeiros instantes, os pilotos vão baixando o tempo, um atrás do outro, até que eles cheguem no limite da pista molhada, Reginaldo Leme. E se não parar de chover, o treino pode ser isso aí. Esses primeiros 5 minutos. Mas não me fica a impressão de que a chuva continue forte por muito tempo. Reginaldo Leme, sua primeira participação. E acabou acontecendo o que os pilotos mais temiam. A chuva caindo, a chuva batendo logo no princípio do treino. Bom dia, amigo da Globo. E a confusão aumenta. Agora você vê o Villeneuve aí atravessando a pista. Olha o carro onde ficou. Mas olha o carro atravessado. E ele largou e foi embora. É porque no treino oficial, o treino oficial é o único que se permite trocar de carro. Então você viu agora há pouco o Fisichella e o Rubinho voltando a pé para os boxes, correndo para pegar o carro reserva. Eles até tiveram sorte, porque o problema deles foi logo depois que eles tinham acabado de passar o box. E o Villeneuve não, o Villeneuve foi lá do outro lado da pista, uma pista longa, uma pista de 7 km, em que o piloto tem que pegar uma carona ali numa pista auxiliar, para dar tempo de pegar o carro reserva, acertar em condições de treino. Mas é uma complicação bastante grande, como disse o Galvão agora, os pilotos chegaram a dizer que nas condições de chuva que estavam ontem, uma chuva muito forte, não haveria a corrida. E agora não, agora apenas começou a chover, você vê o suficiente para deixar os tempos bem altos, mas em condições de fazer um treino. Galvão. Olha, o Coulthard fez um tempo excepcional, hein? Que ele virou 1:45.697 no exato instante em que o Schumacher virava 1:47.163. Tanto que o Coulthard é o primeiro com 1:45.6, o Hakkinen é o segundo com 1:47.1. 1,5 segundos a diferença. Depois o Schumacher é o terceiro, o quarto é De La Rosa, o quinto é Trulli. Você está vendo ali, Coulthard, Hakkinen, Schumacher, De La Rosa, Trulli e Wurz. São os 6 primeiros colocados. Nessa sequência, o Zonta tem a 10ª posição. O Pedro Paulo Diniz tem a 15ª posição. E eu quero perguntar para o João Pedro Paes Leme o seguinte: quantos carros a Ferrari trouxe para cá
Porque o Schumacher destruiu parcialmente um de manhã. Exatamente, E se ele estava com o carro reserva e destruiu esse carro e não foi recuperado ainda, o Rubinho tá a pé. Esse é o drama do Rubinho nesse momento. O Rubinho já chegou ao boxe e o problema é exatamente esse. O Schumacher saiu com o carro reserva porque a equipe não conseguiu consertar o carro titular a tempo. O Rubinho teve problema com o seu próprio carro, voltou a pé e quando chegou aqui não tinha carro para sair. Ele chegou perguntando como é, já está pronto? E viu que não está pronto, porque está todo mundo ainda tentando consertar o carro, inclusive o boxe em que fica o carro do Schumacher está fechado nesse momento. O carro quando voltou da batida, daqui a pouco nós vamos mostrar. O carro quando voltou da batida, voltou coberto com um pano vermelho. Vamos ver, olha só, essa aí, ó. Curva de entrada da reta. Olha que coisa estranha, como ele saiu estranho. Pista seca. Pista seca, olha como ele saiu estranho, a velocidade que ele ganhou e a forma com que ele bateu na barreira de pneus. Veja que ele escapa muito estranho. Ele vem para contornar, para puxar a curva para a direita e o carro, ele perde a traseira e a frente vira ao contrário. E você viu lá que ele bate forte. Então esse é o drama do Rubinho. O Rubinho não tem tempo e se o carro não ficar pronto, ele vai ter que esperar que o Schumacher use seus jogos de pneus, apresse o seu treino, para que ele possa ter uma oportunidade de trocar banco e ajuste de pedaleira, porque o Schumacher é muito mais alto que o Rubinho, para que ele tente fazer o treino e além disso vai ter que torcer para a chuva parar. Me dá a impressão que a chuva diminuiu, então os tempos agora são esses. Coulthard é o primeiro com 45,697. Hakkinen é o segundo com 47,162. Michael Schumacher é o terceiro com 47,163. O De La Rosa é o quarto com 47,786. Depois, você está vendo a rodada do Fisichella? Não dava a impressão que estava certinho, olha só. Dava a impressão que estava absolutamente correto. Quando ele colocou a roda em cima da zebra, aquela turbulência, ou seja, não é praticamente turbulência aerodinâmica, mas aquela trepidação Galvão, da roda na zebra, que ele perdeu o domínio. Ele conseguiu não bater, Galvão. Então você vê o seguinte, aqui nós estamos aqui com o Zonta em décimo, com o Diniz em 15º, e 3 pilotos não tem nenhum tempo, não tem volta. O Fisichella, o Barrichello e o Verstappen. Esses 3 não completaram nenhuma volta de tempo. O Rubinho tem que torcer, repito, Reginaldo, para que o carro fique pronto. Olha o Fisichella, você está vendo o Fisichella, o Barrichello. Esses os que estão fora. Você vê o piloto voltando lá, o Verstappen correndo muito. Aqueles que ficaram fora. E o Rubinho também saiu correndo, quer ver? Você vai ver a imagem aqui. Olha só, o Rubinho ali na pista. Ele vai se mandar para o boxe. Não está longe não, vai tirar o volante, como determina o regulamento. O Rubinho vai tirar o volante e vai sair correndo. Voltou o sol. Aqui na reta dos boxes voltou o sol. O que não quer dizer que não possa estar chovendo lá na floresta. Na parte mais longe do circuito, por lá pode estar chovendo. Tá aí o Coulthard que fez uma volta excepcional. Eu repito, a volta do Coulthard foi segundos após a volta do Schumacher e ele botou 1,5 segundos em cima do Schumacher. Foi excepcional a volta do Coulthard. E aí o trabalho no box da Ferrari, você vê, o local onde deveria estar o carro reserva está vazio ali. Está trabalhando fechada a equipe da Ferrari. Por enquanto só tem um carro. O carro do Rubens Barrichello está aí, ó. Ele ficou depois da curva da reta dos boxes, o carro tem que ser trazido de volta. O treino continua com o tempo correndo. Nós temos ainda 49 minutos de treino pela frente. Repito, volta a fazer sol aqui na reta dos boxes onde nós estamos, onde está a cabine da Globo. Agora, quanto à parte da floresta, Reginaldo, olhando para lá, a gente vê nuvens negras e é possível que ainda algum trecho da pista esteja molhado por lá. Eles vão monitorar, é claro, mas fica agora a impressão de que esse treino não vale não, porque eles vão ter tempo para ver a pista para tentar andar mais rápido. A impressão é essa, as condições de tempo têm mudado rapidamente e realmente, Galvão, esse tempo do Coulthard, esse 45,6 é tão excepcional
que não só o Schumacher tinha virado 1:47,163, mas o Hakkinen também virado praticamente o mesmo tempo. É 1 milésimo mais rápido que o Schumacher. O Hakkinen tem 1:47,162, o Schumacher 1:47,163 e o Kuta, olha só, 1:45,697. Teoricamente as coisas podem mudar completamente. Eu não digo que eles possam andar na base de 1:41, mas vão em 1:43, 42, aquela coisa toda. Você veio o Ross Brown explicando para o Rubinho o que pode ser feito, que na verdade o que tem que ser feito? Esperar o Schumacher dar suas voltas todas, porque não tem pressa nenhuma em trazer o carro reserva do Rubinho para o box. Tá? Você vê que está lá parado no caminhão. Diga, João Pedro. Reginaldo, dá a informação aqui de que vai haver tempo suficiente para consertar o carro do Schumacher e o Rubinho, então, sairia no carro do Schumacher e o Schumacher permanecendo no carro reserva. É evidente que agora o Schumacher não volta para o carro titular dele, porque mesmo com a informação oficial de que vai haver tempo para consertar o carro do Schumacher, o Schumacher não vai arriscar, ele já ajeitou. Está ajeitando, trabalhando no carro reserva, que é carro reserva dele, Schumacher, o carro reserva é do Schumacher. Então o Rubinho vai sentar ali no carro, esteja ele como estiver, sem muito tempo para tentar uma volta rápida. E, principalmente, ele tem que ter sorte agora de não voltar a chover, porque olha só, olha a encrenca aí, já sumiu o sol aqui outra vez, e as nuvens pretas chegam com facilidade, elas se movimentam com facilidade aqui. Agora tá sol, daqui a 10 minutos chove. O que a gente tem que torcer, Reginaldo? Agora falando sério para você, amigo em todo o Brasil. O que a gente tem que torcer é que não aconteça amanhã, por exemplo, o que aconteceu ontem. Porque se a chuva cair na hora da corrida, como caiu ontem, não tem corrida. É absolutamente impossível largar. Eu repito que o treino da Fórmula 3000 estava marcado para as 3 da tarde, o primeiro treino, e começou às 6h30. E durou 20 minutos. Com 20 minutos caiu a tempestade de novo, alagou tudo outra vez. Isso ficou claro num briefing especial que os pilotos fizeram. Eu queria só fazer uma pergunta. Deixar uma perguntinha por aí. Se é que alguém pode me responder. Eu queria saber o que aconteceria se o caos que se estabeleceu ontem aqui na Alemanha tivesse acontecido em Interlagos, no Brasil. Íamos todos presos. Porque ontem foi o caos. Ninguém se movimentava, pneu boiando na pista, pneu boiando no box. Tem que amarrar o carro para ele não sair junto. Todos os túneis, repito, que passam por baixo da pista, que dão acesso de um lado para o outro circuito, foram todos interditados. Todos os bombeiros da região foram chamados. Eles ficaram mais de 4 horas bombando água, tirando água de túnel, tirando água de box, tirando água de sala de imprensa. A entrevista coletiva dos pilotos teve que ser interrompida. E o curioso é que hoje eu passei o dia inteiro no autódromo e ninguém fala nada. Se fosse no Brasil, eles iam querer que alguém, no mínimo, fosse preso. Coisas da Fórmula 1. O grande problema de Hockenheim é a capacidade de drenar. A pista não tem um escoamento exatamente pela floresta, então essa drenagem tem que ser feita artificialmente. Aliás, foi um excelente trabalho dos bombeiros, que ficaram 3 horas drenando essa água, até possibilitando, inclusive, realizar o treino da Fórmula 3000, que estava praticamente suspenso. Outra curiosidade, vocês viram no carro do Rubinho, depois que ele teve aquele problema e parou, mas ele estava com pneu de chuva. E o Schumacher fez esse tempo 1:47,163 e também o Hakkinen 1:47,162 com pneus de seco, como está aí agora o Verstappen com pneu de seco. Eu queria até que o João Pedro confirmasse qual foi o pneu usado pelo Kutter, que pode ter sido o de chuva, pode ter sido o pneu de chuva, e nesse caso, então, a possibilidade do Rubinho naquela volta em que ele não conseguiu realizar, teria sido muito boa. Eu vou checar aqui, Reginaldo, e realmente a primeira impressão que eu tive foi que o único piloto que saiu com pneu de chuva foi o Rubinho. Até ele esperou um pouco mais, foi o último aí para a pista, exatamente por isso, porque ele já tinha os pneus para a pista seca no carro e de repente decidiu mudar quando a chuva apertou um pouco. Esperou um pouco mais, trocou os pneus e foi para a pista. Deixa eu aproveitar essa imagem aqui da Erros para explicar essa coisa do pneu. Você está vendo ali, tem uns sulcos no pneu. Esse é o pneu para pista seca. Apesar de ter esses sulcos. É que a gente está muito acostumado com aquele pneu slick, e o pneu que tivesse um risco assim fosse para chuva. Esse é o pneu de pista seca. O pneu de chuva, ele é como se fosse assim, digamos, umas flechas, ou formando Vs, a letra V, que é para a água poder escorrer, para que ela saia e o pneu ter o máximo de contato possível com o asfalto.
O Verstappen vai para a pista porque eu dizia que o Verstappen é um dos 3 que não tem tempo. Fisichella, Barrichello e Verstappen. Os 3 que não tem tempo. Vamos ver agora até para ver o tempo do Verstappen em relação ao De La Rosa, que virou um 47.786, para ver a situação da pista. Olha o que o Verstappen faz aí, ó. Isso vai dar correria de novo, hein? Porque eles usaram um jogo de pneu, nós já vamos aí para 43, temos 43 minutos de treino ainda pela frente. E você viu a primeira parcial do Verstappen. Mas você viu como ele passou aqui no estádio e não tinha água. Olha quando ele passa na floresta agora. E já parou de chover, amigo. Imagine a hora que chover como é que fica essa pista. E já já nós vamos mostrar para você como é que ficou, alguma coisa de como ficou o autódromo ontem, na hora que a chuva bateu forte aqui. Vamos esperar o Verstappen terminar a volta para ver o tempo do Verstappen. Então você vê a diferença de condições da pista. O Verstappen passou bem abaixo do tempo do Coulthard na primeira parcial. O Coulthard tem 1:45.697. E vamos ver o Verstappen. Essa é a última parcial antes de fechar a volta. O Coulthard tem 1:19.580. Olha só a diferença das condições da pista aqui, aí agora onde ele entrou, agora aqui no estádio, e as condições da pista lá na floresta. Choveu aqui, choveu, choveu lá, choveu. O drama é que lá não tem escoamento, a água fica em cima da pista mesmo. Então o Verstappen vem para completar a volta. Ele vai puxar agora à direita para fazer a curva aqui atrás para a reta dos boxes. E aí vem o Verstappen para fechar a volta. Cronômetro travado, ele faz o 10º tempo com 48.321. No momento em que todos os carros andaram, o De La Rosa conseguiu 1:47.786. Quer dar uma olhadinha, por exemplo, como ficou um trechinho do circuito ontem, quando bateu a chuva? Você está revendo aí o Verstappen. Isso aí, isso é um túnel de acesso, gente. Isso é um túnel de acesso do autódromo. Brincadeira, não? Isso passa de um lado para o outro da pista, isso é para chegar no box. Ou seja, ninguém podia sair do box e ninguém podia chegar no box. Galvão, e deixar bem claro que a gente não mostrou isso ontem nas matérias do Jornal Nacional e tudo, porque a gente estava preso do outro lado da pista e só pôde fazer essas imagens depois, né? Exatamente, porque não tinha, ninguém conseguia sair ou entrar na parte de boxe do autódromo. Temos ainda 41 minutos de treino pela frente. A pole position por enquanto é de David Coulthard com 1:45.697. Hakkinen é o segundo com 47.162. Schumacher o terceiro, 47.163. De La Rosa é o quarto, 47.786. Reafirmando a excepcional fase da Arrows. E nessa dança de pilotos de cadeiras aí, essa cadeira começa a ficar valendo alguma coisa, hein? Ela valia muito pouco, começa a valer alguma coisa. De La Rosa tem o quarto tempo. Você se lembra o que ele fez na Áustria, comandou forte, chegando na terceira posição. O Trulli é o quinto colocado, o Wurz é o sexto. Herbert é o sétimo, Villeneuve o nono, Irvine é o... Villeneuve o oitavo, perdão, Irvine o nono. Verstappen é o décimo, tomou a 10ª posição de Zonta, caiu para 11º. E o Pedro Paulo Diniz tem a 16ª posição, ainda temos 40 minutos de treino pela frente. Você está vendo aí o Mika Salo, que tem sido um tormento na vida do Pedro Paulo Diniz nas últimas 3 corridas. Tem andado mais forte que o Pedro Paulo Diniz, mais rápido que o Pedro Paulo Diniz. Tanto que até se esperava que aqui nesse Grande Prêmio da Alemanha o Diniz já tivesse uma definição e uma renovação de contrato acertada e assinada com a Sauber e fica para a Hungria. Já conversou na Benetton, tem outras conversas, mas a ideia geral de assinar com a Sauber já fica pelo menos para a Hungria. E do lado do Zonta, que tinha uma situação muito complicada, era mais de 90% de não ter lugar na Fórmula 1 para 2001. Dizem eles por lá que já tem uma equipe garantida se não conseguirem renovar o contrato com a BR, que seria uma boa notícia para o automobilismo brasileiro. Criança Esperança, um grande espetáculo pela vida, com a participação de feras da nossa música, ao vivo, hoje depois de Laços de Família. E vamos lá. E vai começar tudo de novo. Lá vem a Ferrari, Schumacher vem para a pista. Por enquanto, nada do Rubinho. O João Pedro está de olho aí para ver que horas o Rubinho vai ter carro. Exatamente, Galvão. Por enquanto, continua aqui o trabalho dos mecânicos e confirmando aí, só respondendo a pergunta do Reginaldo, o David Coulthard saiu para aquela volta rápida com pneus para pista seca, pneus normais. O único a ter pneus para chuva era realmente o Rubinho. Foi impressionante o tempo do Coulthard, realmente. Foi impressionante esse segundo e meio que ele colocou no Hakkinen e no Schumacher, porque foi
ao mesmo tempo, quer dizer, foram juntos para a pista. Aí o Fisichella, se conseguir completar a volta, não essa, claro, essa é a volta de saída dos boxes. Se ele conseguir completar uma volta depois, apenas Rubens Barrichello vai ficar sem tempo. E ele fica na expectativa, na esperança de que fique pronto o carro titular de Michael Schumacher, que o Schumacher bateu hoje pela manhã. Já já vou mostrar para você outra vez a batida do Schumacher, que está causando e criando todo esse drama para o Rubens Barrichello, porque o Schumacher pegou o carro reserva. O Rubinho rodou logo no princípio do treino, ou teve algum problema com o carro, não mostrou, a imagem não mostrou o Rubinho rodando, ou teve algum problema. O Fisichella assim rodou e o Rubinho parou junto dele ali. E você vê que mesmo nas condições em que eles treinaram nessa primeira tentativa, que a pista estava molhada e está molhada ali no retão, um carro percorre Hockenheim a 351 km por hora de velocidade máxima, ali na reta onde você viu o Verstappen com aquele spray todo da pista ainda molhada. Por isso é que eles estão rezando e rezando forte para não chover na corrida. Olha o Fisichella fazendo 47,130. Galvão, parece mentira, mas voltou a chover. E o Fisichella se deu bem, hein? E o Schumacher pode se dar bem agora. O Schumacher pode se dar bem agora, porque como disse o João Pedro, voltou a chover. Fica aí a dança da chuva, né? Chove, para de chover, chove, para de chover. O Fisichella se deu bem, fez o segundo tempo. O Coulthard é o primeiro, o Fisichella é o segundo. Então nós temos na pista o Fisichella, temos o Schumacher, o Villeneuve. Tinha uma ótima parcial, mas não, essa foi a parada. No momento em que ele parou, foi para a pista também o Heidfeld, que vai melhorar o tempo. Pedro Paulo Diniz também foi para a pista. Pedro Paulo Diniz tem a 18ª posição, mas também foi para a pista. Drama do Rubens Barrichello. Ele teve problemas com o carro no princípio do treino. Você está vendo aí o Zonta. O Zonta também foi para a pista. Volta a chover. E o Schumacher bateu no treino hoje pela manhã. Vamos mostrar de novo para você a batida do Schumacher. Vamos lá. Olha lá. Uma frente vai apontar para o outro lado. Ele perdeu a traseira quando corrigiu. Quando tentou corrigir, a frente apontou, ele passou de um asfalto para o outro, caixa de brita e bateu forte. Essa batida do Schumacher no treino hoje pela manhã. E você sai do Schumacher que bateu para o Schumacher ao vivo. Vamos ver a parcial em relação ao Coulthard, que já vem lá em cima, já voltou a chover. Quem se deu bem foi o Fisichella. O Fisichella realmente se deu bem. O Fisichella entrou no limite. Tinha parado de chover, ele veio para a pista, fez aquela volta dele, não tinha tempo, marcou o segundo tempo e a pista já ficou complicada outra vez. Você vê o Schumacher lento aí. Então o Coulthard é o primeiro, Fisichella é o segundo, Hakkinen é o terceiro, Schumacher é o quarto, De La Rosa é o quinto, Trulli o sexto, Vura é o sétimo, Herbert o oitavo, Villeneuve o nono, Irvine o décimo, Zonta é 12º e Pedro Paulo Diniz tem a 18ª posição. E vai todo mundo voltar, porque a chuva agora apertou de novo. Agora está chovendo forte aqui no estádio. Você vê aí o torcedor, imediatamente ele abre o guarda-chuva. E o Schumacher traz o carro para dentro da garagem. Ele foi para pesagem. Ali é um ponto, você está vendo os cones, estão a fila de cones, eles levam para pesagem e medição. E aí a chuva outra vez caindo forte. E a vida do Rubinho está complicada. Agora a vida do Rubinho está complicada, nós temos 34 minutos pela frente, volta a chover forte. E ele, por enquanto, não tem tempo. Você sabe que diz o regulamento do limite de 107%. Olha a floresta, estou falando da floresta, é a floresta mesmo. E no meio de todas essas árvores tem uma pista de Fórmula 1. Então chove e vira esse drama. O limite dos 107% do tempo do pole position. Quem tiver acima disso, quer dizer, você pega o tempo do pole position, aplica 7%, soma. Quem tiver acima disso, pelo regulamento, está fora da prova. Já tivemos casos em que a equipe faz um pedido, como no caso desse do Rubinho. O Schumacher bateu o carro, o Rubinho ficou na primeira volta. Se ele não entrar na pista, a Ferrari deve fazer um pedido. E aí vai depender de um agreement, vai depender de uma concordância, perdão, do acordo de todas as equipes, para que ele pudesse largar, e aí largaria na última posição. Mas ainda tem que passar por isso, né, Reginaldo? Não há dúvida nenhuma, é quase uma coisa automática, porque trata-se de um carro que tinha evidentes condições de se classificar. Tem evidentes condições de se classificar. Então é feito
passa-se um papel para todo mundo assinar, assina, normalmente não há possibilidade dele não largar. Agora é muito importante que ele faça esse treino, até porque o treino que eles fizeram até agora foi com a pista totalmente molhada e o outro totalmente seca. Quer dizer, essa é uma condição de pista em que o Rubinho não treinou ainda, e é muito importante por se tratar de um circuito tão especial. E uma coisa que sempre se levou muito a sério na Europa foi essa coisa da previsão de tempo. As grandes equipes têm os seus meteorologistas que ficam aqui. A câmera do helicóptero, você viu a câmera do helicóptero molhada ali, a lente molhada, ficou uma imagem meio surrealista assim e bonita. Aí você tem a confirmação da classificação. Mas isso sempre se levou muito a sério, Reginaldo. Então a previsão era assim: ontem, chuva, em nenhum momento se falou na tempestade que caiu. Hoje, tempo nublado com chuvas ligeiras parando antes do meio-dia. E amanhã, tempo nublado sem chuva. Como eles erraram ontem, erraram hoje, erraram na Áustria, erraram na Inglaterra, erraram na França, o que eles vêm errando esse ano na previsão, não dá para acreditar na de amanhã. Aí complica tudo, porque com chuva essa corrida é terrível, absolutamente terrível. O desafio continua no limite, amanhã depois do Fantástico. Nós estamos falando tanto de pista, então vamos botar um VT para você, mostrando a pista, já já. Um VT para você mostrando a pista e as características dessa pista dos 6.823 metros do circuito aqui de Hockenheim, na Alemanha. Enquanto o treino, não é que o treino está parado não, o tempo está correndo, só que não adianta ninguém para a pista. Você está vendo ali o Norbert Haug da Mercedes, da equipe McLaren. O curioso, Galvão, é que você viu agora só o Barrichello fora da margem aí dos 107%, mas o 107% quer dizer exatamente, em função do pole position provisório que é o Kuta, quer dizer exatamente 1:53.095. Sabe qual é o tempo do Genet, que é o último colocado, que é o 21º? 1:53.094, quer dizer, ele está dentro por 1 milésimo. O Barrichello está fora pelas condições que vocês sabem. Ele tem que torcer para ninguém melhorar, para o Kuta não melhorar um pouquinho lá, porque senão ele fica fora. E aí não é o mesmo caso, é lógico, se deixar um correr, vão deixar o outro, claro. Mas aí não é o mesmo caso, porque o carro do Rubens Barrichello, todo mundo sabe que, evidentemente, em qualquer condição de pista, ele vai se classificar no tempo limite. Já não se pode falar a mesma coisa da Minardi, mas liberando para o Rubinho, mesmo que venha ter problema no 107%, o Genet vai acabar largando. Mas vamos lá, vamos mostrar a pista para você. Vamos ver como é então a pista aqui em Hockenheim. A pista de Hockenheim já foi chamada de a mais chata da Fórmula 1, mas é também um templo da velocidade pura. Aqui se passa facilmente dos 300 km por hora. O circuito de 6.749 metros se caracteriza por longas retas, interrompidas por chicanes, e a área do estádio, onde ficam as arquibancadas. São 46 voltas, num total de 310 quilômetros. A melhor volta em prova pertence a David Coulthard, com a McLaren no ano passado. 1 minuto, 45 segundos, 270 milésimos. Média de 233 quilômetros por hora. Aí o Luiz Roberto nos deu as características da pista e você tem a imagem ao vivo, Rubens Barrichello entrando no carro. Foi chamado para entrar no carro, tá ali, amarrando o cinto. E o Rubinho daqui a pouco vai estar em condições de ir para a pista. Vamos ver se a pista tem condições para receber bem o Rubinho. Até melhora um pouquinho agora, a chuva para, mas está molhado, é claro. E o Rubinho vai ter cerca de 28 minutos para tentar o seu tempo. Temos agora 29 minutos e 30 de treino ainda pela frente. O Rubinho vai entrar, a chuva dá uma diminuída, mas volta daqui a pouco. Nesse momento, seguramente, lá na parte da floresta está um horror para se tentar uma volta rápida. Mas pelo menos já fica aí a boa notícia de que o Rubinho já está dentro do carro e vai ter condições de participar do treino. Reginaldo queria falar uma coisa da pista. Essa característica que foi mostrada aí, de uma pista muito veloz, mas é mais complicado ainda, porque embora ela possa, a velocidade passe de 350 numa reta como aquela que você viu, e a média chega a 240, existe a parte lenta, a parte das 4 ou 5 curvas aqui, da parte do estádio, que é a parte lenta. Então, os engenheiros têm que fazer um acerto para o carro, tem que praticamente acertar 2 carros diferentes num só. Então tem que ser um carro que ande em reta, é claro que é em reta que você ganha tempo,
é mais importante a reta, então vem pouquíssima asa, pouquíssimo aerofólio, o aerofólio quase sem inclinação nenhuma e muito pequeno, mas precisa se preocupar também com a parte do misto, que são curvas delicadas, exatamente o que você está vendo aqui, que vem ali de cima do vídeo e faz uma curva à direita entrando na parte do estádio e depois vai sair. Então há um compromisso entre os dois trechos. Aí você está vendo o Schumacher, a imagem bonita, assim, fechada, trabalhando em câmera lenta, mostrando o trabalho. Mostrando aí o trabalho de suspensão do carro de Schumacher. Não sei se dá para você ver, mas aquilo que se referiu, Reginaldo, no aerofólio traseiro, o ângulo de ataque ele não é acentuado. Ele fica quase ali deitado, pequenininho, que é pouca asa para você diminuir o arrasto aerodinâmico. Olha só, você vê que nas pistas onde você precisa muita pressão aerodinâmica ali atrás, o aerofólio é praticamente uma parede ali atrás. Esse não, ele é suave, o ângulo de ataque dele é suave exatamente para você ganhar velocidade na reta. Sem comprometer, como disse o Reginaldo, essa relação entre a parte da floresta e as 3 curvas aqui do estádio. Mas é fundamental, o importante é lá mesmo, o importante é realmente lá, tem mais de 2/3 da pista e na velocidade final é que se faz a diferença. Tá vendo a imagem do Schumacher? Ele tem sol, ó. Tem sol, dá até para você imaginar, tá vendo? Tem sombra. Volta a ter sol aqui no box, mas continua chovendo, a gente olha lá pro meio da floresta, as nuvens negras continuam por lá. O Schumacher está ali conversando com o Jean Todt, o Jean Todt aponta pro céu e o Rubinho está dentro do carro esperando o momento de tentar dar uma volta. Temos ainda 26 minutos e 40 segundos de treino pela frente. Depois do treino da Fórmula 1, esse complicado treino da Fórmula 1, vem Xuxa e o seu Xuxa Park. Toda a alegria de Xuxa daqui a pouco no Xuxa Park. Aí, ó, começa a chover, mas é impressionante. Não choveu para isso. Em momento algum choveu para isso. E já está tudo empoçado por ali. Hoje começa a Copa João Avelange. As grandes forças, os grandes times do futebol brasileiro, divididos em 3 módulos. Enfim, a primeira divisão, segunda divisão, a terceira divisão, né? Então, na primeira divisão, hoje 3 jogos abrindo a Copa João Avelange. Vasco e Sport, Vitória e Palmeiras e Fluminense e Bahia. Aqueles que deviam estar na segunda estão na primeira, vão se enfrentar logo na primeira rodada da Copa João Avelange. Praticamente 25 minutos de treino pela frente. Coulthard é o primeiro, Fisichella é o segundo, Hakkinen é o terceiro, Schumacher é o quarto, De La Rosa é o quinto, Trulli o sexto, Vuro o sétimo, Herbert o oitavo, Villeneuve o nono, Irvine o 10º, Zonta é o 12º, Pedro Paulo Diniz tem a 18ª posição. Vamos dar uma passada aqui no placar de treinos deste ano entre as equipes. Hakkinen e Coulthard na McLaren está 6-4 para o Hakkinen, que se o Coulthard fizer essa pole vai ficar 6-5, a coisa bem mais apertada que nos outros anos. Rubinho na sua tentativa. Schumacher e Rubinho está 8-2 Schumacher, Frentzen e Trulli está 6-4 Frentzen, Ralf Schumacher e Button está 7-3 o Ralf, Fisichella e Wurz está 9-1 para o Fisichella, o Wurz tomando aquele banho desde o início do ano, Alesi e Heidfeld 7-3 para o Alesi, Salo e Diniz 6-4, a disputa aí era equilibrada até o Grande Prêmio da França, estava 4-4, agora está 6-4 para o Salo. O De La Rosa e o Verstappen 5-5, é o único empate. E o Villeneuve e Zonta 8-2 para o Villeneuve. Galvão. Diga lá, João Pedro. Galvão, essa demora se deveu também a um outro complicador que tinha no carro do Schumacher. O Schumacher usa os 2 pés, aliás, para frear e acelerar. O Rubinho usa um só. Então eles tiveram que modificar todos os pedais dentro do carro do Schumacher, além de todas as outras modificações. Você se lembra que eu dizia que tem que mudar o banco, tem que mudar a pedaleira. Diferença de tamanho dos dois e da forma de dirigir do Schumacher e do Rubinho. A pista está péssima, a pista está muito molhada. Vai ser muito difícil o Rubinho conseguir aí um tempo pelo menos razoável, mas dá para entrar aí nesse grid. O limite para ele é 1:53.094. Esse é o limite nesse instante em relação a 1:45.697 que tem o Coulthard, que tem a pole provisória. Você viu lá o Ron Dennis, vê aí a Ferrari e vai no carro do Rubinho. Vamos com ele.
Aí você vê o público acompanhando aqui em Hockenheim. O Rubinho vem chegando para o estádio, toma ali o estádio e já vai abrir a volta. Nessa parte do circuito as condições são bem melhores. Vamos ver o Rubinho. Inclusive ele pode fazer até uma primeira parcial melhor do que a primeira parcial do Coulthard. Mas depois é que a coisa se complica. Aí a placa que vai ser mostrada para Rubens Barrichello. Apenas a placa dizendo para ele, a bandeira, mostrando o que está mostrando, né? Volta 0. Ou seja, ele está abrindo ali a primeira volta nesse instante. Então vamos lá com o Rubinho. Vamos acompanhando a tentativa de Rubens Barrichello. A primeira parcial do Coulthard, 19.958. Aí vem o Rubinho para travar a primeira parcial. Nem na primeira parcial já fica muito difícil. Ele faz 21.820. Já tem 1 segundo e 8 atrás. Você coloca 1 segundo e 8 em cima de 1,45,6. Você já vai aí para 1,47,4. Mas aí é que vem a maior, o tempo mais perdido vem aí. A maior perda de tempo vem aí, onde a pista está mais molhada, onde ele tem que buscar mais velocidade. É o ponto crítico realmente da pista. Então você viu que ele passou 1 segundo e 8 atrás da parcial do Coulthard na primeira. Aí vem o Rubinho com toda a habilidade que ele tem realmente em pista molhada. Mas volto a dizer, confirmar o depoimento de ontem do Rubinho, quando ele me disse: o único lugar onde eu realmente torço para não chover é aqui nessa pista aqui em Hockenheim. Porque é terrível aquela parte da floresta. Aí vem o Rubinho. 1,12, todo mundo, quer dizer, todas as atenções voltadas para o Rubinho. Todas as TVs de todos os países do mundo que transmitem a Fórmula 1 ao vivo, todo mundo ligado aí para ver o que o Rubinho consegue. O limite é 1,53,094. Ele passou 6 acima, já 1,51. 1,51,8. O Rubinho pode buscar aí a 20ª posição com muito capricho. Com muito capricho a 20ª posição. Vive um drama, Rubens Barrichello. Mas ainda temos 21 minutos de treino pela frente. Se não voltar a chover, ele pode tentar melhorar. Nem isso ele passa acima do limite. Passa acima do limite. 1,56,723 está acima do limite. O limite é 1,53,094, que na realidade é 1,53,095. Ele teria que fazer 1,53,094, que é o tempo conseguido pelo Genet. Aí você vê aí, 1,56,723, o tempo de Rubens Barrichello. Ele vai tentar mais uma vez, mas a situação é complicada. E todas as atenções voltadas nesse instante para Rubens Barrichello, que vem fazendo voltas de risco, de muito risco, assumindo um risco muito alto, um risco muito grande, para tentar chegar naquele limite de 1,53,094. Por isso a atenção, inclusive, do Schumacher ali na mureta do box, junto com a direção da equipe. E você viu também toda a equipe concorrente, né? Então, esse pessoal da McLaren também observado. Tá chovendo, hein? Você vê aí como limpa a câmera colocada on board no carro do Rubinho. Vem ele aí para a parte de alta velocidade. Você pode pensar que o carro está absolutamente acertado para o Schumacher, mas aí quando eles recuperaram o carro e já estavam recuperando o carro para o Rubinho, você já usa o setup, quer dizer, a preparação que foi encontrada pelo Rubinho para o carro dele. São os ajustes, para usar a palavra correta. Aí o Rubinho entrando outra vez no estádio. Você vê que ele está bem acima. É complicado, é muito difícil, não há mágica. Eu costumo dizer, Reginaldo Leme, que você, no automobilismo, você pode ser melhor, conseguir uma volta mais rápida, fazer uma corrida mais inteligente, ser mais rápido em treino, tanto que o Rubinho vai para o boxe. Agora, uma coisa é inegável. Ninguém faz mágica nesse esporte. Ninguém pega o carro, põe nas costas e traz. Mágica não existe nem para o piloto, mágica não existe para o engenheiro de pegar um carro da Minardi e fazer andar como um carro McLaren. Isso realmente não existe. Você vê o Rubinho mesmo tentando aí com o pneu de chuva, que era a hora dele fazer isso, não tinha a menor condição, pelo menos na pista como está agora. Agora, faz sol, não está chovendo no momento, aqui na frente,
Vamos esperar um pouco, tem ainda 18 minutos de treino, vamos ver o que ele vai mexer no carro também para fazer uma nova tentativa. Então vamos lá, confirmando. Coulthard 1:45.697, Fisichella é o segundo. Fisichella teve uma sorte, ele entrou na pista, completou a volta. O Schumacher, que vinha meia volta atrás dele, já não conseguiu nem se aproximar do tempo. Então Coulthard, Fisichella, Hakkinen, Schumacher, De La Rosa, Trulli. Aí você tem na 13ª posição para frente Heidfeld, Frentzen, Ralf Schumacher, Mika Salo, Jason Button, Pedro Paulo Diniz. Até a 18ª posição. O 19º é Mazzacane. O 20º é Genet. Frentzen e Barrichello estão sem tempo, estão fora. Frentzen com 1:55.463, o Rubinho com 1:56.723. Restando agora 17 minutos e 30 segundos para o final do treino. E volta a fazer sol aqui na reta dos boxes. O drama é lá. O drama é lá na floresta. Porque aqui, Reginaldo, quando bate o sol, a chuva não foi tão forte, já tem alguns pontos do asfalto e já vão ficando claros. E já estão secando, já vão ficando claros. Voltando a repetir. O drama lá na floresta, você já viu a imagem, tomada aérea, é realmente uma floresta. Lá, dificilmente o sol, você tem incidência do sol na pista. Você não tem vento, o vento não corre ali para ajudar a secar a pista e para tirar a água da pista. Então, mesmo não chovendo agora, permanece a pista sem nenhuma condição se tentar melhorar o tempo. Vamos vendo o que pode acontecer, restando 16 minutos e 30 segundos de treino. Tanto que você vê a diferença, né? O Rubinho fez 21 numa parcial, contra os outros, 21,6, quando os outros fazem 19,5. É a primeira parcial. Quando ele pega o lado da floresta mesmo, pesada, eles viram 59,6, o Rubinho fez 1 minuto e 4, quer dizer, virou 64 segundos. São 5 a mais. O Frentzen, vamos explicar por que ele caiu. Ele não estava naquela posição, caiu para quem não tem tempo. O Frentzen, em uma volta apenas, ele passou 2 vezes, ele atravessou 2 chinquenes. Então tomaram o tempo dele. Aquele tempo que ele tinha conseguido naquela volta, aquele tempo foi tomado. Então ele tem 1:55.463 e ele fica na mesma posição de Rubens Barrichello. O Eddie Jordan está ali sentado, fone nos ouvidos, não deve estar gostando nada. Assim como o Frentzen, que está no carro, não deve estar gostando nada. Ele passou essa chicane, passou uma outra. Logo na primeira volta que ele marcou o tempo. Então isso foi uma atitude recente, agora. Dos comissários desportivos. 2 ou 3 minutos atrás, os comissários desportivos consideraram que não valia aquela volta do Frentzen. Você lembra que foi dado o Barrichello como o único fora do grid naquele momento. E depois agora tem o Frentzen também, porque aquela volta não valeu. As chicanes todas têm uma pista alternativa, que é uma opção para quem erra ou para quem percebe que não vai dar para fazer a chicane normalmente, então tem aquela alternativa. Mas provando-se que se ganha tempo, nem sempre se ganha tempo, né? Nem sempre. Algumas delas, inclusive, tem cones, você viu claramente o Button e o Irvine atravessando uma delas e praticamente parando. Olha o Irvine aí com um novo visual, cabelo também tingido. Ele que não correu na última com a suspeita de crise de apendicite, no final ele fez os exames todos, passou 5 dias hospitalizado fazendo exames, não tinha nada e resolveu voltar. Diz ele que resolveu pintar o cabelo para que não perguntassem tanto sobre a doença, tivesse outro assunto para falar com ele. Aí ele veio a La Villeneuve com os cabelos, não sei bem aquilo ali, se é pintado ou se é descolorido, não sei como é que é essa coisa, não confesso não ser minha especialidade. Restando 14 minutos e 30 para o final do treino. Criança Esperança, um grande espetáculo pela vida, com a participação de feras da nossa música, hoje ao vivo, depois de Laços de Família. Então o Frentzen também tem que arriscar, o Rubinho arriscou, o Frentzen tem que arriscar e volta para a pista. Está aí o Frentzen na sua primeira volta depois de sair dos boxes, e olha a água que está lá na floresta, olha só. E lá vem o Frentzen para a freada ali da chicane, onde ele escapou, onde ele passou reto e por isso teve a sua volta anulada pelos comissários desportivos. Galvão, A largada amanhã, um instantinho, João Pedro, a largada amanhã, às 9 horas da manhã, horário de Brasília. Imagine você se ficar nessa coisa, né? Se ficar nesse chove não chove, nesse mole enxuga.
o drama dos pilotos e a emoção garantida que você vai ter na corrida, porque não é fácil não. Atravessar essa floresta, aí o torcedor com o cabelo também pintado ali e as iniciais de Hans Harald Frentzen. Olha só, olha a vantagem que leva, tá vendo? Olha a prova da vantagem. Ele estava atrás daqueles dois carros. Vamos ver onde é que ele sai? Aí, ó. Sai na frente dos dois. Isso é que eles levaram em consideração. Eu queria ver essa imagem continuar mais. Para ver a velocidade dos carros que vinham na pista. Se ele realmente levou vantagem. Ele voltou a pista na frente dos dois. Mas depende se distracionou ali ao ponto de virem no embalo maior os dois e estarem à frente dele, quer dizer. Precisaria deixar essa imagem mais para frente para poder ver se ele levou vantagem no final ou não. Aquela é uma escapatória de uma chicane maior, não foi aquela do Frentzen. A do Frentzen nitidamente leva vantagem porque passa reto e é só um cotovelozinho. Pouco mais de 12 minutos restando para o final do treino. Frentzen e Rubens Barrichello vão vivendo o drama de não se classificarem para o Grande Prêmio da Alemanha. E nós vamos ficar atentos, porque seguramente se isso acontecer, Ferrari e Jordan vão fazer aquela requisição, aquele pedido por escrito, argumentando que os carros têm condições, é de domínio público, de conhecimento de todos, que os carros têm condições de formar no grid de largada. E por circunstâncias, por ter escapado numa chicane, o Frentzen e por Rubinho está momentaneamente sem carro, aquela coisa toda, e vão pedir que todas as equipes concordem. E acho muito difícil que, mesmo que eles não consigam na pista, que acabem ficando fora da largada da Alemanha amanhã. Mas ainda existe a possibilidade de se tentar alguma coisa. Galvão. Aqui na reta dos boxes, a pista está praticamente seca. O drama é lá na floresta. Diga, João Pedro. E aqui dentro dos boxes também, porque o Rubinho teve que sair de novo do carro e todos os ajustes dentro do cockpit foram refeitos pelos mecânicos. Só agora, depois de exatamente 9 minutos dentro do box, ele vai poder sentar de novo dentro do cockpit. João Pedro, e a situação também é grave para o Frentzen. É um desespero tão grande se tentar correr contra o tempo aí, que vocês viram agora há pouco ele entrando no box. E você sabe que é uma medida aleatória de chamar normalmente 25%. Né? Cada 5 carros que entram, um é chamado para fazer a pesagem. E o Frentzen, com aquela pressa toda, aquela falta de tempo que ele tem, ele foi chamado, ele pôs a mão na cabeça, entrou dentro do carro ainda, entrou nesse box para pesagem, com a mão na cabeça e balançando, como eu disse, logo eu, que estou com essa necessidade toda. Ou seja, o Frentzen ele tem falta de tempo. E os comissários esportivos têm falta de critério e de bom senso. Porque essa altura, faltando 10 minutos, parar o carro do Frentzen para pesagem, quando eles não são obrigados a parar todos os carros, como disse o Reginaldo, é aleatório, a cada, sei lá, 6, 8 carros que passam, eles param um. Parar o Frentzen agora, aí é um certo absurdo, né? É um preciosismo absolutamente desnecessário. Ser mais realista que o rei. Exatamente. Restando 10 minutos, e olha que ele é alemão, hein? E tá em casa, hein? A conta é exatamente 25%, eu errei quando eu falei que é 1 em cada 5. É 1 em cada 4, eles são obrigados a parar, mas não precisam, pode passar 8 seguidos e parar 2 depois. É isso que eu estou dizendo. Vão dizer assim, mas o regulamento é para ser cumprido, 1 a cada 4, mas não é obrigado. Pode passar 8 para parar 2, pode passar 12 para parar 3. Eles têm que parar até o fim, durante o treino. A cada 4 carros que participam do treino, eles têm que parar 1. Mas não obrigatoriamente que o 4º carro tenha que ser parado no momento em que ele passa ali. 9 minutos e 20 para o final. Você está revendo imagens aí de Frentzen, que vai vivendo o mesmo drama de Rubinho. A pista na reta dos boxes está seca. Vamos rever aquela imagem do carro passando a chicane e voltando na frente dos outros dois. Olha lá, o Frentzen voltando. E nós vamos ver a imagem lá mais à frente. Olha lá. Como ele já vai perdendo a posição ali, tá vendo? Isso é que eu estou dizendo, na frente. Porque como ele distracionou, como deu uma tirada de pé na chicane, ele volta na frente dos carros, Reginaldo. Mas mais à frente ele já não está tendo vantagem, não está tendo essa vantagem toda. Mas foi o critério utilizado pelos comissários esportivos. Não, isso não tem dúvida. Agora, como o esporte automobilístico é baseado numa ciência exata,
a medida da pista. Então o circuito a ser percorrido tem tantos metros. Ele percorre menos cortando uma chicane. Então o conceito básico é esse. Ou seja, a volta que passou por ali não vale. Aí Ralf Schumacher. Vamos ver o que o Ralf Schumacher consegue. Nós temos 8 minutos de treino ainda. Rubinho voltou para o carro, João Pedro? Está dentro do carro esperando aqui o melhor momento para ir para a pista. Sol de novo, sol de novo. Quem sabe ele não dá uma sorte aí no finalzinho da pista, melhorar o suficiente para pelo menos colocar o carro dentro desses 7%, para não ter que pedir favor para ninguém, né? Absolutamente para não ter que pedir favor para ninguém, não viver o desgaste de ter que pedir favor e a angústia de esperar uma resposta. Ó, o Hakkinen com pneu de seco. Vai o Mika Hakkinen para a pista. Coulthard, Fisichella, Hakkinen, Schumacher, De La Rosa, Trulli, Wurz, Herbert, Villeneuve e Irvine. Temos aqui uma má notícia a ser dada sobre um sério acidente de trem. Ocorrido em São Paulo ontem à noite. 2 trens se chocaram numa estação da zona oeste da cidade de São Paulo. Você está vendo aí as imagens ao vivo do local do choque. E lamentavelmente, 9 pessoas morreram, 9 pessoas vieram a falecer neste acidente de trem. 115 o número de feridos nesse acidente com 2 trens numa estação na parte oeste da cidade de São Paulo. Esses números foram fornecidos pela Companhia Metropolitana de Trens de São Paulo, de 9 mortos e 115 feridos. A causa do acidente foi uma falha na rede elétrica da estação. Seríssimo acidente, portanto, lamentável em São Paulo. Os compressores do trem pararam de funcionar e ele automaticamente perdeu os freios. Essas são as informações mais recentes sobre esse acidente de trens em São Paulo ocorrido na noite de ontem, com 9 mortos e 115 feridos. A cobertura completa você vai ver logo mais no Jornal Hoje e também no Jornal Nacional. Temos aqui 6 minutos de treino pela frente. Aí Ralf Schumacher na pista. Diga, João Pedro. Rubens Barrichello também na pista, Galvão, e usando pneus para pista seca. É o certo nesse momento. Você viu o Hakkinen também saiu com pista seca. Olha, me dá a impressão que os tempos podem melhorar. E aí vai ser uma correria. Vamos ver. O Ralf Schumacher passa ali em cima. Vamos esperar o tempo de volta de Mika Hakkinen. E ver se o Rubinho consegue chegar aí nesse 1:53.094, que é exatamente o tempo do Genet. Porque o limite de 107% é de 1:53.095. Pouco mais de 5 minutos de treino. O Schumacher passa ali, Ralf Schumacher, ele passa acima desse tempo. 1:57.151, tempo inclusive pior do que o que Rubens Barrichello tinha conseguido com 1:56.723. Vai vivendo o seu drama aí, Rubinho. Tome água lá na floresta. Olha o spray. E aí vem Schumacher. Schumacher que tem a 4ª posição por enquanto. A pole position é de Coulthard. Nesse campeonato que se complicou demais para a Ferrari. Que era um campeonato sossegado para a Ferrari. Com o Schumacher vencendo todas aquelas corridas no princípio da temporada. As 3 primeiras. Vencendo 5 corridas em 7. E depois ele acaba se complicando. Nós já vamos para a 11ª etapa desta Fórmula 1 2000. E a diferença caiu bastante. Schumacher tem 56 pontos, o David Coulthard tem 50 e o Mika Hakkinen 48 contra 36 de Rubens Barrichello. Vamos ver o Hakkinen. Tá difícil, amigo. Tá complicado pro Rubinho. Acho que vai ter que ser no papel mesmo. Vai ter que ser na apelação. Vai ser no pedido especial. 4 minutos pro final. Aí você vê Mika Hakkinen. Vem virar para completar a volta. Coulthard é o primeiro, Fisichella é o segundo, mas que sorte do Fisichella. Coulthard é o primeiro, Fisichella é o segundo, Hakkinen é o terceiro, Schumacher é o 4º. De La Rosa é o 5º, Trulli é o 6º. Zonta é o 12º, Pedro Paulo Diniz melhorou uma posição, é o 17º. Galvão, esse tempo do Hakkinen não deve ser levado muito em consideração, porque num final de imagem ali, parecia que ele tinha até errado a chicane e permitiu até a ultrapassagem do Ralf.
Olha só, o Frentzen já consegue 1,52,215. Eu ia dizer exatamente isso, Reginaldo, porque o Pedro Paulo Diniz melhorou de 18º para 17º. Então há condições na pista para o Rubinho. Pedro Paulo Diniz virou 49,936. Olha o Rubinho aí, o 53,328. 1,53,328. Falta um pouquinho só. Porque 1,53,095 é o limite. E agora? Restando 3 minutos. O Frentzen conseguiu. E o Pedro Paulo virou 49,936. Onde ele foi arrumar esse tempo? Não, eu tô fazendo confusão aqui. Foi para 17ª posição quando o Frentzen foi. Quando o Frentzen perdeu a posição dele e caiu. Já tá achando que tinha andado muito rápido. O Frentzen virou 1,52,215. O Rubinho, inclusive, arriscando na pista, porque tem tráfego e ele não pode respeitar até aí passou direto. Não. Tá certo. Ele deu uma balançada, mas não passou não. É complicada a situação dele, mas o Frentzen fez. O Frentzen virou 1,52,215. O Rubinho virou 1,53,328 e fez a melhor parcial dele, a primeira. Vamos ver a segunda. Ele tem um carro lente à frente dele. Eu vou parcial por parcial do Rubinho. Não interessa muito essa parcial em relação ao Coulthard. Eu vou no meu computador aqui, parcial por parcial dele. Ele fez uma parcial bem razoável de 19,984 a primeira. Vai agora para a segunda. Aí vem Rubinho arriscando tudo. 3,2, dá 48, dá 49. Pode até fazer uma volta melhor do que a volta do Frentzen. Porque aí não é tão ruim essa parte do circuito. Vem Rubinho acelerando, buscando a torcida da Ferrari. Vai classificar sim. Capricha Rubinho, é só essa direita. 1,40 restando para o treino. Acelera Rubinho. Vem para fechar a volta. 48, 49, 17ª posição. 1,49,544. Ainda tem chance de fazer mais uma e pode melhorar. Coulthard é o primeiro. Fisichella é o segundo. Hakkinen é o terceiro. A pista melhorou aí. O Hakkinen fez uma parcial melhor que a dele anterior, que lhe deu a terceira posição. A pista melhorou no finalzinho. Agora precisa ver quem é que arrisca. Você tá vendo o Coulthard. Vamos ver quem tá na pista. Pedro Paulo Diniz está na pista. Vai todo mundo pra pista, hein? Pra tentar esse finalzinho, restando 1 minuto. As emoções acabam guardadas pro final. Carro lento na pista. E vem Mika Hakkinen. A parcial de Coulthard ali, 1,19,580. Vamos ver o que o Hakkinen consegue fazer. Vamos ver o que o Hakkinen consegue fazer nesses instantes finais de treino. A parcial 1,19,580. Aí passa o Mika Hakkinen. Não é rápido não. 1,22,956. O Rubinho vai baixar o tempo. Na volta anterior, a primeira parcial, ele fez 19,8. Agora ele fez 19,7. Já pode trazer um décimo abaixo. Um décimo abaixo não lhe dá nenhuma posição. Não lhe dá nenhuma posição. Não foi boa a segunda parcial dele? Isso quer dizer que pode ter voltado a chover lá na floresta, Reginaldo. Porque o Hakkinen foi rápido no princípio, não foi lá. O treino está terminando, é a última chance de Rubens Barrichello. Por enquanto o Barrichello e Diniz largam na mesma fila, já não largam mais porque o Frentzen melhorou. O Frentzen virou 49,280, o Frentzen é o 17º. Rubinho é o 18º. Diniz é o 19º. Só vale quem já vem essa volta, é a última chance para Rubinho. Schumacher tem a 4ª posição. Rubens Barrichello faz 1,52,159. Não tem possibilidade de melhorar. Aí o Schumacher terminando a volta. Volta a chover forte no exato momento em que termina o treino. Foi o suficiente para que Rubinho se classificasse. Schumacher vai largar na 4ª posição. Ele pula para a 2ª posição. Schumacher faz 1,47,063, pulando para a 2ª posição. Olha, aquilo que eu disse de não fazer milagre é mais ou menos, viu? Não fica bem sendo verdade, não. Fica só mais ou menos. Aquela história de que o piloto não faz milagre, é só mais ou menos aquilo. Vale de vez em quando, vamos dizer assim. 1,400,063. 1,47,063. Para o Schumacher não tem regra, né?
Ele consegue superar o tempo do Fisichella, e o Fisichella tinha feito naquelas condições especiais. Né? Vamos ver o Hakkinen. Vem rápido o Hakkinen aí. O treino vai terminando. E vem o Mika Hakkinen. Vem o Mika Hakkinen, 40. Aí vem o Hakkinen para fechar a volta. Faz 1:48.410. Volta mesmo foi a do Coulter. Quando ele virou 1:45.697. Tem gente ainda na pista para fechar a volta. Tem gente na pista para fechar a volta. Coulter é o primeiro. Que temporal do Coulter. 1:45.697. Schumacher é o segundo. Para aquele que os comentários não podem ser feitos em igualdade de condições com os outros. O Schumacher virou 47.063. E aí ele desfila o Schumacher na cena pra galera. Faz a festa dele. Vende a imagem dele. Sabe tudo o Schumacher. Sabe tudo de dirigir automóvel. Sabe tudo de fazer o marketing dele. O momento de ir pra pista. Vai largar na primeira fila ao lado de Coulter. São os dois líderes do campeonato. Fisichella será o terceiro. Hakkinen o quarto. De La Rosa o quinto. Olha a erros aí. De La Rosa quinto, Trulli o sexto. O Coulter para fazer a festa da pole position. Ele está na briga direta com o Schumacher. São 6 pontos apenas, separando o líder Schumacher do segundo colocado, que é o Coulter. No grid largada eles vão de forma invertida. Coulter em primeiro, Schumacher em segundo. Depois Fisichella e Hakkinen. Depois De La Rosa e Trulli são os 6 primeiros. Zonta muito bem na 12ª posição. Pedro Paulo Diniz largando em 19º. E o Rubens Barrichello conseguiu no sufoco, porque agora volta a chover, aquela chuva que vai alagar tudo de novo. E nós vamos ficar na cabine aqui até de noite, porque daqui a pouco tá tudo alagado. Coulter na pole, Schumacher em primeiro, Zonta 12º, Rubinho no sufoco em 18º, Diniz em 19º. Um treino completamente fora dos padrões, Reginaldo, dando a previsão de uma corrida também fora dos padrões para amanhã. Sem dúvida, uma corrida fora dos padrões. Basta dizer que Frentzen e Barrichello, com 2 carros rápidos, vão largar na 9ª fila. E um grid todo com as possibilidades. Ele que é o segundo colocado no campeonato, tendo Schumacher ao seu lado na primeira fila. Fisichella e Hakkinen na segunda. De La Rosa e Trulli na terceira fila. O Zonta é o 12º, o companheiro de equipe dele, o Villeneuve, ficou em 9º. E o Salo é 15º para o Diniz, 19º. Muito bem, nós vamos chegando ao final aqui da transmissão do treino. Olha a chuva batendo forte de novo. Você vai ficar agora com toda a alegria de Xuxa no Xuxa Park. Você tem aí a confirmação da classificação. Assim que tivermos a confirmação da classificação, a gente vai encerrando por aqui. E você sabe que tem um compromisso amanhã às 9 da manhã, horário oficial de Brasília, porque, amigo, cai uma tempestade agora. E agora nós teremos 6 minutos de corrida. Se a chuva cair com essa intensidade nesse horário amanhã, nós estaremos com 6 minutos de corrida. E aí, sabe lá o que pode acontecer nessa corrida. Ok? Amanhã, 9 da manhã, encontro marcado absolutamente imperdível. Olimpíadas 2000, a Globo é mais Brasil. O novo rótulo da Antártica causou uma enorme polêmica na comunidade.